que livro é este? Por que que o seu conteúdo é tão importante a ponto de estar selado com 7 selos? O que é que significa, de fato, o seu conteúdo? Mais ainda, o que é que os selos significam? Não existe ninguém no universo criado por Deus que estivesse em condições de abrir este livro e de o ler. Nós não precisamos desesperar-nos com os problemas que estejamos a viver, porque Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário o direito de nós sonharmos com a vida sem fim. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer poder estar convosco aqui nesta bonita tarde, quase anoitecer de domingo. Este tempo de primavera é de fato muito convidativo às atividades exteriores, mas também queremos saudar aqueles que nos estão a assistir a partir de casa. E é um grande privilégio, prezado irmão, querido amigo, querida irmã e amiga, obrigado porque neste momento nos dá a oportunidade de estarmos junto de si para partilharmos a palavra do Senhor. Nas últimas semanas temos estado a estudar o livro do Apocalipse de uma forma simplificada, tentando descomplicar o Apocalipse, tentando sobretudo perceber como a mensagem deste livro que fala sobre os eventos dos últimos tempos da história da Terra, são de vital importância para aqueles que vivem efetivamente no final da história do nosso planeta, naquilo que esperamos nós ser o término, o epílogo da dolorosa história do pecado neste mundo. E para nós, o livro do Apocalipse, de fato, tem sempre mensagens muito interessantes. Temos, de alguma forma, desafiado a cada um daqueles que estão a assistir a esta série, a este conjunto de palestras, a podermos perceber que o livro do Apocalipse é mais do que um conjunto de profecias. É principalmente um conjunto de informações, de orientações, de recomendações, como se fosse um manual de sobrevivência para o crente no final da história do mundo. Por isso, hoje não será diferente ao estudarmos o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Mas, a fim de fazermos uma contextualização, porque o capítulo 5 está, de alguma forma, intimamente relacionado com o capítulo anterior, vale a pena recordar que na última palestra falámos sobre a visão do trono. E João contempla um trono fantástico, num contexto de um grande salão, um grande lugar monumental, majestoso, onde Deus está cercado de um grupo de 24 anciãos que, como nós tivemos a oportunidade de estudar, são provavelmente aqueles que foram ressuscitados por altura da própria ressurreição de Jesus e que terão sido levados para o céu, como sendo, portanto, aqueles que acabaram por ser as primícias dos que haverão de ser salvos. Isto é de fato surpreendente, porque Deus ele gosta de trabalhar por antecipação. Deus gosta de alguma forma de presentear com alguma antecedência a humanidade com ideias, com garantias que nos servem como um penhor, uma certeza de que alguma coisa que está prevista para um futuro mais ou menos distante, na realidade já é uma realidade. E explico de uma forma simples isto. Jesus disse que aqueles que crerem nele, ainda que morram, haverão de ressuscitar. Mas para que nós tenhamos a certeza de que a realidade da ressurreição não foi só um evento único na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, algo que por si só já era uma garantia de que nós um dia poderemos, se aceitarmos Jesus como nosso Salvador, também haveremos de ressuscitar se eventualmente tivermos morrido antes. Jesus, Deus, na sua misericórdia, antecipou a ressurreição de um grupo seleto de homens e de mulheres que, por circunstâncias que só Deus sabe, mas que de alguma forma já puderam começar a desfrutar os benefícios da vida celestial, mesmo antes da história do pecado ter sido finalmente encerrada. Eles são, para nós, a garantia de que eles já estão a viver aquilo que, para nós, está ainda no futuro, mas que não demorará muito. Por isso, são como se fosse uma garantia, uma certeza de que a realidade que eles estão a viver, nós também haveremos de viver.
Louvado seja Deus por este cuidado que Ele tem justamente de nos antecipar e de nos prometer coisas como a realidade da eternidade. Muito bem, mas depois de termos contemplado a presença de Deus, e os irmãos recordam-se que na semana em que falámos sobre o capítulo 4 de Apocalipse, referíamos também a ideia de que faz sentido estudar Apocalipse 4 com Isaías capítulo 6, e quando o profeta Isaías contempla Deus na sua santidade, na sua majestade, na sua honra, poder e glória, a Bíblia nos diz que o profeta Isaías cai, de alguma forma, angustiado com o sentimento de indignidade. E a sua pecaminosidade ou a sua condição de pecador é expressa naquela frase onde o profeta Isaías, ainda muito jovem, diz: ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, a condição de pecador, quando nós contemplamos Deus na sua santidade, de alguma forma, a nossa verdadeira condição de pecadores nos é levada a perceber como realmente precisamos desesperadamente da graça de Deus. Mas contemplar a santidade de Deus tem de fato este benefício, é fazer-nos perceber o quão longe talvez ainda estejamos do plano que Deus tem para nós, do objetivo que Ele estabeleceu para cada um, em termos de progressão espiritual. Mas Deus não nos deixa no desespero. Ele nos convida a recordar que existe, de fato, um plano de salvação, que tem como objetivo fazer com que, apesar de pecadores, apesar de machucados pelo pecado, sofrendo as consequências da transgressão da humanidade, ainda assim, nós podemos ser transformados pelo poder de Jesus. E o capítulo 5 vem justamente fortalecer e vincar de uma maneira muito especial justamente esta ideia e este conceito. Por isso, vamos começar então olhando para o texto de Apocalipse, capítulo 5. Vamos começar com o verso 1. Hoje nós não teremos o apoio visual como costumamos ter nas outras semanas, porque na realidade o texto, conforme nós o vamos ver, ele é relativamente simples e é fácil, portanto, de ser compreendido. Não tem muitas conexões e ligações com outros textos do Antigo Testamento. Diz o verso 1, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É interessante que nós não podemos, portanto, como dizia há pouquinho, não podemos separar a compreensão do capítulo 4, aliás, a compreensão do capítulo 5 do seu contexto anterior, que é o capítulo 4. Portanto, aquele que é descrito aqui no verso 1 como sendo o que está assentado sobre o trono, é aquele que foi descrito, aquele ser, que na realidade é o próprio Deus, subentende-se que é Deus o Pai, que é descrito no capítulo 4 como sendo o ser majestoso, inclusive de cor incandescente, que está sentado justamente sobre o trono. E depois o texto continua dizendo que existe, portanto, um livro que está na sua mão e que ele tem algo escrito, mas que não pode ser lido porque ele está selado com 7 selos. É interessante nós percebermos que no livro do Apocalipse, e já temos comentado isto, o número 7 é o número que está associado à pessoa de Deus, mas também é o número da plenitude, ou o número da perfeição. Portanto, se quer dizer que aquele livro está selado, está fechado com 7 selos, quer dizer que ele está plenamente fechado. E nós vamos perceber que isto vai despertar uma angústia de uma forma muito particular no coração do profeta João, porque este livro não pode ser aberto tal a forma como ele realmente está selado. O verso 2 depois diz, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os seus selos? E agora aqui começam a surgir algumas perguntas. Que livro é este? Por que que o seu conteúdo é tão importante a ponto de estar selado com 7 selos? O que é que significa, de fato, o seu conteúdo? Mais ainda, o que é que os selos significam? Porque nós já nos habituamos ao estudar o livro do Apocalipse a perceber que todos os detalhes contam, todos os detalhes de alguma forma servem como uma
um chamariz para alguma informação que possa estar ali embutida que seja de grande valor espiritual. Nós vamos estudar os 7 selos a partir da próxima semana e vamos entender o que é que cada um destes selos representa. Na verdade, nós vamos perceber que eles representam grandes eventos na história do cristianismo. Mas a pergunta que ainda hoje tentaremos de alguma forma descobrir a sua resposta é: o que é este livro? Por que este livro está na mão de Deus e ele, na mão do Deus Todo-Poderoso? E por que este livro não pode ser aberto? Que mensagem está realmente contida neste livro? Nós vamos continuar a investigar o que o texto diz e vamos perceber que é no próprio texto bíblico que nós vamos encontrar as respostas e os indícios que nos apontarão as respostas a cada uma destas perguntas que já fizemos. Vamos então avançar para o verso 3. E diz então: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aqui a expressão olhar para o livro talvez não identifique tanto o fato dele ser um livro que pudesse ter algum poder mágico que fulminasse quem para ele olhasse. Não, aqui a ideia é que não existe ninguém no universo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Portanto, esta é uma forma hebraica de dizer que não existe ninguém no universo criado por Deus que estivesse em condições de abrir este livro e de o ler. E reparem que o texto é muito claro, porque ele diz que ninguém poderia efetivamente fazer isto. Ora, a questão que este texto nos começa a mostrar é que, e nós vamos perceber isto depois nos versos seguintes, é uma questão de dignidade. Não existe entre nenhuma criatura de Deus alguém que tenha a dignidade ou que tenha o mérito suficiente para abrir este livro. E aqui já nos começa a lançar algumas ideias. Ora, se abrir este livro é uma questão de dignidade, então nós vamos começar a perceber que o seu conteúdo está de alguma forma relacionado com a dignidade de quem eventualmente o possa abrir. Vamos então avançar para o verso 4. E reparem que João diz: e eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. João não diz qual é a mensagem ou a informação que este livro tem, mas podemos entender pelo estado de angústia do profeta que ele mesmo tinha a consciência de que a informação era superiormente importante. Diríamos até era uma questão de salvação, diferença entre vida e morte. E reparem, na Bíblia, todas as grandes verdades, elas têm implicações deste género. Tudo o que na Bíblia é apresentado de forma vincada é algo que significa a diferença entre vida eterna ou a extinção para todo sempre. E quando algum destes assuntos é apresentado, normalmente estas questões estão relacionadas com o projeto ou o plano da salvação. Portanto, agora reparem, começamos aqui a ter mais uma pista. Provavelmente o conteúdo deste livro está relacionado com o grande plano da salvação. Mas vamos avançar um pouquinho mais e vamos começar a descobrir, a deslindar, quase como se fôssemos detetives, exatamente qual é o conteúdo deste misterioso livro selado com 7 selos. Então, chegamos ao verso 5 e disse um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Portanto, nós vamos encontrar aqui, na verdade, um dos anciãos dizendo a João: por favor, não chores, não te angusties excessivamente, porque embora a pergunta que o anjo faz no verso 3, em que ele pergunta quem é digno, quem está em condições de abrir este livro, há alguém no universo. Não te preocupes, porque alguém está em condições efetivamente de o fazer. Existe alguém que é digno, que tem os atributos necessários para poder abrir este livro e para poder ler e revelar o seu conteúdo.
E este é nada mais, nada menos do que o leão da tribo de Judá. Se nós formos, portanto, estudar no Antigo Testamento qual era o símbolo da tribo de Judá, era exatamente este, era o símbolo de um leão. E nós acabamos por perceber que Jesus, sendo justamente descendente da tribo de Judá, sendo ele mesmo da linhagem do rei Davi, era um digno representante justamente deste leão da tribo de Judá. Agora, há um detalhe interessante, é que Jesus não é apenas mais um descendente da tribo de Judá, ele é o descendente por excelência. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus como o esperado, o desejado de todas as nações, o Emanuel, Deus conosco, aquele que haveria de nascer de uma virgem, ao qual efetivamente seria dado o nome de Emanuel, porque ele seria representante de Deus, seria o próprio Deus entre o ser humano, o Deus conosco. E isto faz com que, de alguma forma, João, e podemos imaginar o profeta, a enxugar os olhos, as lágrimas, depois de ter sido interpelado por este ancião que bondosamente lhe trazia alguma calma. E chegamos então agora ao verso 6. E quando ele olha para o meio da cena descrita do grande salão, do majestoso espaço onde está o trono de Deus, eis que ele vê, diz o verso, e olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Reparem que o ancião tinha dito, o leão de Judá é que tem a capacidade de abrir o livro dos 7 selos. Mas agora quando João olha, ele vê na realidade quem? Vê um cordeiro. Porque na realidade o leão, ele é leão para os inimigos do reino de Deus, mas ao mesmo tempo é um cordeiro para o povo que aceita o projeto de Deus. Por quê? Porque a figura mais adequada para representar o Salvador do mundo é exatamente aquele que estava relacionado com a sua propiciação. Ou seja, o cordeiro que era oferecido em favor dos pecados do transgressor, este é o símbolo com o qual nós nos identificamos. E nós sabemos muito bem que, recorrendo ao texto bíblico, que Jesus era sempre reconhecido como o Cordeiro de Deus. Nós lembramos-nos daquela afirmação que João Batista, está no capítulo 1 de João, no capítulo 1, no verso 29, quando diz, João, vendo Jesus aproximar-se do rio Jordão, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, para qualquer judeu, a imagem do Cordeiro estava intimamente associada ao Messias. E como nós, como cristãos, entendemos que o Messias era, na realidade, a pessoa de Jesus Cristo, portanto, estamos aqui a falar exatamente de uma das formas como Jesus se manifesta no livro do Apocalipse. E agora, então, eis que João vê justamente o Cordeiro, Jesus, e ele é descrito como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos que são enviados por toda a terra. Portanto, agora aqui um elemento interessante, ou, aliás, 2 elementos interessantes. Este cordeiro, já sabemos que representa Jesus Cristo como o nosso Redentor. E depois também é mencionado que ele é apresentado como tendo 7 chifres e 7 olhos. Ora, os 7 olhos são explicados no próprio verso 6, que representam, portanto, os 7 espíritos. Ora, nós já sabemos, desde o capítulo 1, que os 7 espíritos são uma forma de falar a respeito do Espírito Santo. E como o número 7 representa a plenitude, a completude divina, portanto, embora o Espírito Santo seja uma pessoa, sendo representado pelo número 7, quer dizer que a ação do Espírito Santo manifesta-se em toda a terra. Se existe alguém que faz uso da sua onipresença, é o Espírito Santo. Porque em todas as congregações onde alguém se reúne para estudar a Bíblia sob a orientação de Deus, em todo lugar onde existe alguém que está em oração, o Espírito Santo está ali. E esta é a razão pela qual
o número 7 está também associado à pessoa do Senhor Espírito Santo. Mas então, e os 7 chifres? O que é que são? Bem, é interessante que o livro de Apocalipse também explica o que é que simboliza o chifre. Vamos ao capítulo 17 de Apocalipse e vamos dar uma olhada no verso 12. Apocalipse, capítulo 17, verso 12. E ali é-nos explicado de uma forma simples o que é que significa o chifre em contexto profético. E o número 7 vai nos dar, portanto, o complemento da sua plenitude. Diz o verso 12, Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Quando chegarmos ao capítulo 17, nós vamos entender o que é que está aqui a ser ensinado, o que é que está a ser aqui explicado. Contudo, vale a pena dizer que chifre, em linguagem profética, representa poder. Por vezes pode representar reinos também. Mas aqui especificamente atribuído, voltando novamente ao capítulo 5 de Apocalipse, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, quer dizer que Jesus tem a plenitude do poder. Vocês recordam-se que um dia Jesus, um pouco antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos, capítulo 28, no verso de Mateus, verso 18, é-me dado todo o poder na terra e no céu. Portanto, Jesus é descrito aqui adequadamente como sendo aquele que tem todo o poder e que justamente foi após a sua ascensão ao céu que realmente o Espírito Santo pôde se manifestar de forma completa e de forma plena na terra entre o seu povo, entre a igreja. Bom, vamos avançar então um pouquinho mais. Então agora eis que é introduzido esta nova personagem, o Cordeiro, que já sabemos que é, portanto, o próprio Senhor Jesus Cristo. O verso 7 vai dizer então, o Cordeiro dirige-se de forma mais direta àquele que estava no trono. E faz o quê? Toma da mão de Deus o Pai, o livro. E agora, meus queridos amigos, inicia-se algo verdadeiramente espantoso. Nós poderíamos dizer que este capítulo 5 é, na realidade, uma grande cantata. É um momento apoteótico em que aqueles que estavam na expectativa de que alguma coisa, de fato, acontecesse no contexto do conflito entre o bem e o mal, eis que agora realmente inicia-se um momento de glória, um momento de honra. E diz então o verso 7, e veio e tomou o livro da destra daquele que estava assentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos analisar algumas das ideias que aparecem aqui no verso 8. É muito interessante nós percebermos que no momento em que Jesus toma o livro, já percebemos que este livro tem alguma coisa relacionada com o plano da salvação. Já percebemos também que quem o toma é alguém que tem a dignidade suficiente para o abrir, porque se só Jesus é digno de abrir este livro, então quer dizer realmente, e confirma-se a ideia de que o que está naquele livro tem que ver realmente com o projeto da salvação do ser humano. E neste instante, todos os seres vivos que estão no céu, eles têm a noção de que inicia-se aqui algo fenomenal, algo de grande majestade, algo de grande júbilo, que é realmente o início da oportunidade deste livro então ser aberto. Mas a cena continua e chegamos agora ao verso 9. E diz, e cantavam um novo cântico dizendo. E reparem aqui de uma forma muito especial, meus queridos irmãos e amigos, que este novo cântico, ele vai ser um momento de exaltação, um momento de profunda exaltação àquele que tem a dignidade, a capacidade,
a autoridade para realmente desvendar diante do mundo o grande segredo escrito neste livro misterioso dos 7 selos. Sentimos como, de fato, Deus pode verdadeiramente ser honrado, dignificado, mas não é porque Deus é alvo de cânticos como este que Ele é digno. O seu nome é digno de ser louvado porque é Ele que inspira no ser humano uma atitude de louvor. E reparem o que o verso 9 vai dizer: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus e para homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E agora reparem, queridos irmãos e prezados amigos, você que está aí em casa, neste momento pense no seguinte: você e eu, por condição natural, se fôssemos abandonados à nossa própria sorte, como seres humanos nós estaríamos condenados às trevas no meio do pecado. Nós estaríamos condenados a viver uma existência que após a sepultura não teria mais nenhuma outra expectativa. Nós saberíamos que o dia da nossa morte seria o último dia da nossa existência. Mas porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo esteve disposto a dar o seu sangue para nos remir e para cobrir os nossos próprios pecados, é que hoje você e eu podemos olhar para o futuro com a esperança de que um dia haveremos de viver. Haveremos de viver para todo sempre uma vida que não terá tristeza, não terá mais nenhum motivo de ansiedade ou de angústia. Pelo contrário, será uma vida de permanente euforia, de bem-estar, de felicidade e de entusiasmo. E é por esta razão que o céu, neste momento, se une num cântico de louvor, de forma efervescente, de forma entusiástica. Todos os seres do universo vão cantar, louvando o grande amor de Deus, que esteve disposto, efetivamente, a pagar o preço que a humanidade deveria pagar, mas para que cada ser humano pudesse viver eternamente, o Criador esteve disposto a pagar este preço Ele mesmo, na sua própria carne, na cruz do Calvário. E este é o motivo pelo qual o universo não se cansa de exaltar o nome de Deus. É por isso que em momentos como este que é descrito aqui na profecia, de fato o universo irrompe num cântico de alegria, de entusiasmo, de louvor, de verdadeira êxtase emocional e espiritual, porque de fato Deus está mais uma vez a mostrar que, apesar das críticas, apesar da contestação levantada por Satanás, apesar de ter sido o inimigo de Deus a levar a humanidade deste planeta a se afastar do projeto e do plano de Deus, ainda assim Deus, no seu grande amor, reverteu a história, permitindo que todos aqueles que queiram, que estejam disponíveis a aceitar a salvação, possam verdadeiramente continuar a sonhar com a vida sem fim, com o projeto de vida que Deus tinha para este planeta quando criou o Éden. Você e eu, querido amigo, estamos num momento em que realmente nós não precisamos desesperar-nos com os problemas que estejamos a viver, porque Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário o direito de nós sonharmos com a vida sem fim. Esta é a razão pela qual o universo está em louvor. E o verso continua dizendo, o verso 10 continua dizendo, aliás, o verso 11 diz: e olhei, e a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Imaginem, enquanto ouvia há instantes aqui estes nossos irmãos que nos cantavam de uma forma tão harmoniosa, tão agradável, eu de alguma forma me arrepiava ao pensar no impacto e no sentido das palavras daquilo que eles cantavam. Mas imaginem agora um coral magnífico, composto por milhões de vozes límpidas e potentes, louvando a todo o pulmão
a voz, louvando o nome de Deus, exaltando de uma forma cristalina as virtudes do caráter de Deus, expondo numa poesia que nós não conhecemos, com, diríamos assim, uma elegância que nós não conseguimos e com uma eloquência que nós desconhecemos, exaltando a grandiosidade do caráter de Deus. É exatamente isto, queridos irmãos e amigos, que está a ser descrito no capítulo 5. E por que para nós hoje, cristãos do século XXI, por que para nós hoje, cristãos adventistas da igreja de Setúbal, por que para nós este texto, esta mensagem é importante? É importante porque no meio das lutas que nós passamos, nos problemas de trabalho, nas lutas familiares, nos problemas que temos na sociedade, mesmo nas dificuldades que possamos ter como família congregacional, nas lutas que temos com o nosso próprio caráter, nós sabemos que existe um Deus que providenciou todos os recursos para que nós não sejamos derrotados, que nós não sejamos uns perdedores, que nós não precisemos andar de cabeça baixa, porque o nosso Salvador, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz do Calvário para que você e eu não precisemos olhar para a sepultura como um fim em si mesmo. Esta é a razão pela qual nós, queridos irmãos e amigos, podemos sair hoje deste local. Você que está aí em casa, no momento em que esta transmissão terminar, você pode ter a certeza de que existem oportunidades únicas ao seu alcance. E estas oportunidades foram conquistadas por Jesus Cristo há 2000 anos atrás e a porta da graça ainda está aberta para cada um de nós. É isto que aqueles seres celestiais não caídos, santos, louvam justamente ao nome de Deus. E depois o verso 12 diz: e com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Recordam que no verso 11 do capítulo 4, Deus é louvado com três títulos, que Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder. Mas reparem que no verso 12 do capítulo 5 é mencionado o fato de que o Cordeiro recebe uma doxologia, uma glorificação sétupla. Ou seja, ele recebe 7 conceitos dos quais efetivamente ele é digno de louvor. Nós poderíamos aqui gastar, diríamos assim, um bom período de tempo só estudando e analisando o que cada um destes 7 aspectos poderia representar como algo, diríamos assim, de grande valor para nós em termos devocionais, em termos espirituais. Mas quem sabe numa outra ocasião nós possamos estudar isto um pouco mais a fundo, porque também tem lições espirituais muito interessantes. Mas reparem que o verso 13 depois vai continuar dizendo: e ouvi, e toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E agora esta grande cantata, altissonante, poderosa, ela termina com os 4 animais que diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. E assim termina esta cena de louvor, para depois dar início a uma nova etapa, que é justamente a abertura dos selos. Mas isto estudaremos na próxima semana. Assim termina este grande momento de louvor, com uma música indescritível, com uma altissonância surpreendente e sublime. Por quê? Porque o plano de Deus de salvar o ser humano é algo indescritível. E o que estava escrito no livro? Bem, o que estava escrito no livro, provavelmente, é a lista dos nomes daqueles que haverão de ser salvos pelo sangue de Cristo. Provavelmente ali está o seu nome, está o nome de cada um de nós. Quem dera que esteja o meu nome também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que durante esta semana continuemos a fazer planos
para que realmente o sangue de Cristo transforme a nossa vida e faça com que o seu sacrifício tenha propósito e sentido na nossa existência. Que o Senhor nos abençoe.